Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Hoje abriu a porteira. Hoje o violador de direitos humanos é o Alexandre de Moraes. Amanhã, se nada for feito, é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o senador Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Mota. Ser sancionado ou não, queridos, agora depende de vocês. Resumo. O Alexandre de Moraes agora é um pária no sistema financeiro internacional. A escalada é clara: primeiro revogação, depois inadmissibilidade, agora sanção oficial, bloqueio de todos os ativos, e se as instituições brasileiras decidirem desobedecer, o risco de o problema ser individual passa a ser transformado em um risco sistêmico, e aí efetivamente o Brasil quebra e paga toda a conta. Se o caos vai ou não a partir de agora, algumas pessoas estão perguntando aqui no chat, tomar conta da economia do Brasil. Nós estamos com 115 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show, recorde do programa, e eu tenho tanta coisa para falar ainda. Desculpa, me emocionar, meio resfriado ainda dá nisso. Eu não sei se o caos vai tomar conta da economia do Brasil, porque vai depender de como o establishment brasileiro vai reagir e como as instituições brasileiras vão reagir. E vejam, quem diz isso não sou eu. Aí nós temos mais mensagens aqui chegando que eu vou mandar para o pessoal da pauta. Não, essas já estão na pauta, ótimo. O pessoal da Casa Branca fica me mandando tudo que está saindo, mas vamos falar justamente sobre isso. Vejam, por exemplo, o que disse sobre isso o secretário do Tesouro Scott Bessent, que eu acho que não pode ser acusado de um bolsonarista, etc. O que diz o Scott Bessent, e fiquem tranquilos, eu vou citar a carta da Casa Branca aqui que alguém está falando, e eu peço aí ao João e ao Bruno para ficarem atentos às publicações que forem saindo. Eu não vou conseguir abrir tudo aqui vou até deixar o nosso grupo de pauta aqui aberto para vocês me avisarem se acontecer alguma coisa. Mas o que diz o Scott Bessent? O Scott Bessent diz o seguinte: hoje o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que utilizou a sua posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui é interessante porque o governo tem sido muito claro que não se trata apenas de Jair Bolsonaro. Diz que se trata inclusive de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o caso mais icônico, mas eles citam outros casos, como nós veremos em seguida aqui no programa. Ele continua: o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. É muito importante que vocês escutem isso. O Tesouro continuará responsabilizando. Atenção, ministros, demais ministros do STF. Atenção, policiais federais, capangas. Atenção, Procurador-Geral da República. Vejam onde os senhores estão se metendo. Vejam onde os senhores estão se metendo. Vejam, continuará responsabilizando aqueles que ameacem os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. Não vamos parar por aqui. Veremos em breve as demais ameaças.
Porque a responsabilização de todos que ameacem o interesse dos Estados Unidos e as liberdades fundamentais continuará acontecendo. Hoje, abriu a porteira. Hoje, o violador de direitos humanos é o Alexandre de Moraes. Amanhã, se nada for feito, é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o senador Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Mota. Ser sancionado ou não, queridos, agora depende de vocês. Vejam o que disse também o secretário de Estado, Marco Rubio, muito contundente no seu pronunciamento. O que ele diz? O presidente e o Departamento do Tesouro sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o programa de sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Que isto sirva de alerta àqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. A quem será esse recado? E se toga não oferece proteção nem ao juiz que a veste, imagine aos habilitadores do regime que por ele eram protegidos. Se não tiver ficado claro até agora, o oficial sênior da diplomacia pública americana, aquele que o Jorge Pontual não sabia nem quem era e agora a Globo News está replicando, dizendo, não, é um cara de quinta categoria. Meu Deus do céu, essas pessoas, o cara é correspondente há anos, não sabe quem é quem dentro do governo americano. Por isso que Paulo Figueiredo Show tem 120 mil pessoas assistindo agora. Mas o Darren Beattie desenha, explica o desenho, desenha a explicação para não restar dúvida. O que diz Darren Beattie? O que diz Darren Beattie? As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes anunciadas hoje deixam claro que o presidente Trump leva com a máxima seriedade o complexo de censura e a perseguição instaurado no Brasil. Complexo de censura e perseguição instaurado no Brasil, do qual Moraes foi o principal arquiteto. Ele continua. Aqueles que foram cúmplices nas violações de direitos humanos cometidas por Moraes devem estar atentos. Aqueles que foram cúmplices nas violações de direitos humanos cometidos por Moraes e agora reconhecidas oficialmente pelos Estados Unidos, devem estar atentos. Mota e Alcolumbre. Mota e Alcolumbre, vocês sabem o que deve ser feito. Anistia ampla, geral e restrita. Uma carta dos direitos, um Bill of Rights de direitos de liberdade da internet, um projeto de lei que dê liberdade, uma emenda à Constituição que dê liberdade aos brasileiros intocáveis. Nada mais, nada menos. E se isso não fosse o suficiente, e aí nós entramos em algo que me traz uma certa satisfação pessoal, se isso não fosse o suficiente, nós tivemos também um pronunciamento oficial da Casa Branca sobre as ameaças do governo do Brasil aos Estados Unidos. A nota diz assim: Declaração de emergência nacional. Hoje, o presidente Donald J. Trump anunciou uma ordem executiva impondo uma tarifa adicional ao Brasil, elevando as tarifas para 50% como resposta a políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A ordem declara uma nova emergência nacional com base na autoridade do presidente da Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1997, a IPA, que estabelece uma tarifa adicional de 40% para enfrentar as políticas e ações incomuns e extraordinárias do governo brasileiro que prejudicam empresas norte-americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, a política externa dos Estados Unidos e a sua economia. A ordem conclui que a perseguição política, a intimidação, assédio, censura e processos judiciais movidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares dos seus apoiadores constituem graves violações de direitos humanos e minam o Estado do Direito no Brasil. Capítulo.
usando influência para proteger nossos interesses. O presidente Trump reafirma seu compromisso em defender a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra ameaças estrangeiras, inclusive por meio da proteção à liberdade de expressão, a defesa de empresas norte-americanas contra coerções ilegais, de censura e da responsabilização de violadores de direitos humanos por seu comportamento ilícito. Recentemente, membros do governo brasileiro adotaram medidas sem precedentes para coagir de forma tirânica e arbitrária empresas norte-americanas a censurar discursos políticos, banir usuários, entregar dados sensíveis de cidadãos dos Estados Unidos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo sob a ameaça de multas exorbitantes, processos criminais, congelamento de ativos ou completa exclusão do mercado brasileiro. Isso compromete não apenas a viabilidade operacional das empresas americanas no Brasil, como também os esforços dos Estados Unidos para promover eleições. Prestem atenção nessa parte. Esforços dos Estados Unidos para promover eleições livres, justas e proteger os direitos humanos fundamentais em todo o mundo. Por exemplo, desde 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem abusado da sua autoridade judicial para ameaçar, perseguir e intimidar milhares de opositores políticos, proteger aliados corruptos e reprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros da Corte. Frequentemente em coordenação com outros membros da Corte, em detrimento das empresas dos Estados Unidos que operam no Brasil. O ministro Moraes emitiu centenas de ordens secretas para censurar críticos políticos. Quando empresas norte-americanas se recusaram a cumprir essas ordens, eles impôs multas elevadas, ordenou a exclusão dessas empresas do mercado de redes sociais do Brasil, ameaçou seus executivos com processos criminais e, em um dos casos, congelou os ativos de uma empresa americana no Brasil para forçá-la a obedecer. Está falando do X e do Rumble. E, claro, das outras também. Além de prender pessoas sem julgamento por postagens em redes sociais, Moraes está conduzindo o processo criminal do governo brasileiro contra Paulo Figueiredo, residente nos Estados Unidos, por declarações feitas em solo americano e tem apoiado investigações criminais contra outros cidadãos dos Estados Unidos após denúncias sobre suas graves violações de direitos humanos e atos de corrupção. E essa, meu amigo, essa é a minha doce vingança. Você tinha dúvida? Você achava que era o BRICS? Você achava que eram os BRICS que estavam causando a sanção e as tarifas ao Brasil? É? Pensa de novo. Say my name. Fala o meu nome. Fala o nome agora do pseudo-jornalista. Fala o nome do pseudo-jornalista agora. Do blogueiro. Fala o meu nome agora. Você vai ter que dizer o meu nome. Porque ele está na ordem, na proclamação da Casa Branca sobre uma emergência econômica declarada nos Estados Unidos. Não sei por que ele não botou aqui o do senador Swat Baguncinha, mas, talvez ele não saiba, mas, tá aqui. Mas não, né? Mais, em caps lock, tá aqui. Moraes está conduzindo o processo criminal do governo brasileiro contra Paulo Figueiredo, residente dos Estados Unidos, por declarações feitas em solo americano e tem apoiado investigações criminais contra outros cidadãos dos Estados Unidos. O presidente Trump está protegendo as empresas americanas da extorsão, cidadãos americanos da perseguição política, a liberdade de expressão, da censura e salvando a economia americana de ser submetida aos decretos arbitrários de um juiz estrangeiro e tirânico. BRICS? Cadê BRICS? Senadores que estavam fazendo coletiva. Tive enorme prazer em cagar a coletiva dos senhores. Hora estratégica. Não tem BRICS. BRICS é acessório, é a cereja do bolo.
Tem dúvida? Depois de todas as cartas, depois de todas as manifestações, agora com a proclamação oficial de estado de emergência econômica nos Estados Unidos por causa do Brasil, agora está claro que não é BRICS, que é tirania, que é perseguição. Quantos brasileiros podem dizer que tem uma proclamação de emergência econômica com o seu nome pela Casa Branca? Aí vem o Merval. Não, impressionado. Estou impressionado com como que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm influência. Continua a proclamação da Casa Branca. Bota aqui, deixa aqui, não tira não. Ao impor essas tarifas para responder às ações irresponsáveis do governo brasileiro, o presidente Trump protege a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra uma ameaça estrangeira. Em conformidade com seu mandato eleitoral, o presidente também tomou outras medidas para alcançar a paz por meio da força e garantir que a política externa reflita os valores, a soberania e a segurança dos Estados Unidos. No primeiro dia do seu governo, o presidente Trump assinou a Diretiva de Política America First, orientando o secretário de Estado a assegurar que a política externa dos Estados Unidos coloque sempre os interesses da América e dos seus cidadãos em primeiro lugar. Em consonância com essa diretriz, em 28 de maio de 2025, o secretário Rubio anunciou uma política de restrição de vistos direcionada a estrangeiros responsáveis por censurar a expressão protegida nos Estados Unidos. Nos termos dessa política, em 18 de julho, o presidente Trump ordenou que o secretário Rubio revogasse os vistos de Alexandre de Moraes e seus aliados na corte e seus familiares imediatos por sua participação em violações de direitos humanos contra brasileiros e de liberdade de expressão contra americanos. A proteção dos direitos de liberdade de expressão dos americanos e a defesa das empresas norte-americanas contra coerção e censura continuarão a ser prioridades da política externa America First, a América primeiro, do presidente Trump. O presidente Trump já utilizou tarifas com sucesso no passado para defender os interesses dos Estados Unidos e enfrentar ameaças urgentes à segurança nacional. E está fazendo isso novamente hoje. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente,
quando isso acontece, aí há uma, uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, né? São os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então tudo isso já está muito, tem muito acúmulo de, de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos, né? Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda, né? Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil,
a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.